Pensando ainda no mês de família, e maio é um mês que a gente procura enfatizar bastante a questão da família, eu queria começar convidando você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Essa música que nós acabamos de cantar, ela nos propõe edificar um lar. Edifica em mim uma morada. A edificação de uma morada, ela é uma fase extremamente importante na construção desse edifício, porque são essas bases que vão dar à casa uma resistência tal a ponto dela não vir a ter problemas no futuro. Se você pensar na palavra lar, qual é a letra nesta palavra lar que sugere um ponto de equilíbrio? Por que o A? A Leila está falando porque tem as duas perninhas, né? O L só tem uma base, se bem que o R também tem duas perninhas e uma ainda está assim, né? Então daria uma sustentabilidade maior. Mas efetivamente o A, ele propõe e ele já sugere um ponto de equilíbrio, até pela ponta que ele tem acima, se a letra bastão for aquela que a gente faz com dois pauzinhos e um atravessando. Mas ali você tem um ponto de equilíbrio onde você pode imaginar sobre aquela letra A uma espécie de balança, onde você tem de um lado a letra L e do outro lado a letra R. Eu quero brincar um pouco com essas palavras nesta manhã, para que a gente possa tirar uma lição séria. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, nós lemos assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem pela água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quero ler também no capítulo 6, os versos de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora eu quero ler o verso 18 do capítulo 5. Vamos voltar ao capítulo 5 e vamos ler o verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Queridos, com essas palavras, num primeiro momento, uma ênfase mostrando o papel e as responsabilidades que a mulher tem dentro do processo do casamento, as responsabilidades que o homem tem dentro do processo do casamento, os papéis que os filhos desempenham e que os pais desempenham.
Aí nós temos um quadrilátero interessante, porque a gente vai observar que existem relações que vão ser na direção pai e mãe, e existem situações que vão percorrer uma direção pais e filhos. Então, nesses 4 pontos, a gente precisa de muito equilíbrio para que não haja nestas relações distorções e situações que venham a trazer desgaste, que venham a trazer mágoas, que venham a trazer fissuras e, por que não dizer, não venham a trazer destruição. Quando a palavra do Senhor, ela estabelece os papéis... o Júnior me deu uma balinha, só que eu chupei antes e devia ter chupado ela agora, né, Júnior? Quando a palavra de Deus estabelece os nossos papéis, e se nós cumprirmos os nossos papéis, o nosso relacionamento tende a ser um relacionamento abençoado e abençoador. Porque a primeira parte do texto que eu li de Efésios 5, ela estabelece os papéis de marido e mulher, propondo à mulher uma visão de submissão ao seu marido. Num primeiro momento, essa palavra, ela é mal desenhada no nosso conceito, e quando se fala de submissão, já se olha e já se pensa em algo de subalterno, de um pisar no outro. Não. O que a palavra está dizendo aqui é que a mulher precisa se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo. Em algum momento, a gente observa algum traço de humilhação na direção de Deus para com a sua noiva, a igreja? Nunca. Agora, no momento em que a igreja começa a se levantar, no momento em que a igreja começa a se rebelar contra o Senhor, o que a igreja traz sobre os seus ombros? Ela traz o peso da correção. Não é assim a história do povo de Israel? O povo de Israel era tremendamente abençoado, o povo crescia, o povo amadurecia, o povo conquistava, o povo enriquecia, por quê? Estava submisso ao seu Deus. No momento em que essa submissão quebrava, e eles começavam, galerinha do fundo, ó. No momento em que eles quebravam esses princípios, o que acontecia? A mão de Deus, ela não se retirava de sobre eles, ao contrário, a mão de Deus continuava, mas com uma pegada corretiva. Porque Deus ama e corrige porque ama. Se Deus não amasse, deixa para lá. Não quer saber, deixa para lá. Não, a gente tem que alertar, tem que chamar atenção àqueles que nós amamos. E aí o que acontece? O povo de Deus, igreja, povo escolhido, quando vive uma vida debaixo da missão do seu Deus amado e a igreja olhando para Cristo, bênção, vitória, alegria. No momento em que a gente cria situações de rebeldia, é natural que haja interferências e haja um sentimento mais ruim. Então, quando aqui em Efésios, na primeira parte da situação, Paulo propõe às mulheres uma submissão, como a igreja se submete a Cristo, então nós temos o parâmetro de não humilhação, ao contrário, um parâmetro de valorização. Que mulher não se sentiria extremamente honrada, lisonjeada, a ponto do seu príncipe dizer a ela, olha, se preciso for, darei a minha vida por você. É lógico que essa frase ia ficar meio complicada, né? Porque se o príncipe der a vida por ela, tudo bem. Ela ganha a vida dele e fica viúva, aí não vai ter muita graça, né? Mas o noivo da igreja,
Ele deu a vida dele pela igreja. Só que o que aconteceu ao terceiro dia? Ele ressuscitou, amém? E nessa ressurreição, ele prova o seu grande amor à sua noiva, dizendo: eu dei a minha vida por você, mas o Senhor me resgatou, eu venci a morte e trago a vitória. Deus é o Deus de vida. E no relacionamento de família, amados, é assim que acontece. Mulheres, vivam debaixo da missão dos seus maridos. Da mesma forma que a igreja vive debaixo da missão do Senhor. Porque o outro lado da moeda nesta relação, marido e mulher, o outro lado da mulher está a proposta aos homens. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Amou de tal maneira que deu a sua vida em favor dela. Então, quando você vive uma experiência de amar o outro, nesta dimensão, se preciso for, darei a minha vida, e isso é verdade. Isso é verdade. A gente sabe de situações, às vezes de morte, que pais, maridos, no momento de ameaça com a sua família, com a sua esposa, entram na frente e acabam perdendo a vida para salvar a vida da sua família. E isso é prova de amor. Isso é prova de amor. Eu brinco sempre com uma situação de uma prova de não amor. Eu vinha subindo a Alameda Santo Amaro para entrar na Rua da Matriz e vir aqui para a igreja. Aí na minha frente, então ali você sobe a Alameda e entra à esquerda. Tinha um carro na minha frente e quando o carro foi e virou bruscamente para a esquerda, sem sinalizar, estava passando um casalzinho e o casal se assustou e o camarada se apoiou na mulher e pulou para a calçada. Eu falei, rapaz, esse vai tomar coça na hora que chegar em casa. Por outro lado, trabalhei com um rapaz que, ao atravessar a rua, ele percebeu a aproximação rápida de um carro e ele puxou a mulher. Só que no que ele puxou a mulher, ele era muito menor do que a mulher. Então, na força para puxar, na verdade, ele se arremeteu para frente e jogou a namorada dele para a calçada e o carro pegou ele. Ele não teve força para ele puxar. Então, no que ele puxou, meio que aquele estilingue, né? E aí a gente brincava com ele, falava, rapaz, isso aqui é amor, hein? Namorado, você se joga na frente do carro para segurar, tal. Mas percebamos se não é verdade. O cara da Alameda, a cara da mulher foi assim, tipo, ô infeliz, você se apoia em mim para pular para a calçada e eu, né? Enfim. Maridos, o convite que o Senhor te faz hoje é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez? Num primeiro momento, por amor à igreja, Cristo desceu da glória. Cristo deixou a sua experiência de estar na glória, no bem bom, naquela situação ao lado do Pai. Jesus deixa essa situação e se faz homem e desce ao nível do homem para, como homem, amar o homem de igual para igual. E daquela situação, levantar o homem e trazê-lo de volta à companhia do Pai. Isso é amor. E quando Cristo faz isso pela igreja, Ele já nos dá o referencial que Ele espera da nossa relação em família. E é interessante como os quadros que a família... Obrigado, viu, meu irmão? Bora lá.
Aí, irmão, se eu começar a falar chupa bala house, não é línguas estranhas, não. É que essa bala é ardida mesmo. Obrigado, querida. Então, quando nós nos deparamos com algumas figuras que o Senhor usa para lidar com o povo de Deus, nós percebemos que o Senhor usa principalmente figuras ligadas à família. Deus Pai, Deus Filho. Deus escolhe uma mulher para ser mãe. Deus prioriza e valoriza o relacionamento da família. Esses dois textos de Efésios, eles nos dão esse viés. Mulheres, vivam com os seus maridos, com o olhar que Cristo tinha na direção, no olhar que a igreja tem na direção de Cristo. Maridos, amem as suas mulheres, com o olhar que Cristo tem para a igreja. Um olhar de dar vida, um olhar de resgatar, um olhar de amar incondicionalmente. Postei essa semana uma fotografia de um casalzinho de velhos que me impactou bastante. Um amigo meu me mandou e ele dizia, o texto diz o seguinte, que o velhinho, ele vai todo dia de manhã na casa de repouso tomar café com a sua esposa. Ela está internada numa casa de repouso porque ela tem Alzheimer e não tem mais lembrança, não reconhece ninguém. E aí o interlocutor pergunta para ele, nossa, o senhor vem todo dia aqui tomar café com ela, ela deve gostar muito, né? Aí ele falou, não, ela não me reconhece, ela não sabe quem eu sou. E ela não lembra nem que eu vim ontem aqui tomar café com ela. Aí o rapaz falou, mas vem cá, se ela não lembra do senhor e se não lembra de nada, por que o senhor vem todo dia tomar café? Aí ele disse assim, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ele faz a parte dele. Ele não faz para reconhecimento, ele faz por amor. Então, maridos, amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja. E na outra linha do equilíbrio, o que nós temos? O relacionamento de pais e filhos. E aí, o texto começa dizendo que nós, filhos, precisamos ter uma vivência com os nossos pais de respeito, de obediência, de honra. E a honra, ela anda junto com o respeito e ela anda junto com a obediência. Mas se ela não estiver presente, a obediência e o respeito por si só não tem tanto valor. Qual é a diferença de obedecer honrando e obedecer sem honrar? Obedecer honrando, ordem dada, ordem cumprida, aquela visão militarizada. Soldado, faça isso, ele vai, faz e pronto. Obediência. Dentro do nosso lar, como é que isso poderia funcionar? De repente, a Mari e aqui nós temos a mãe e a filha aqui, e daqui a um mês e pouquinho, teremos mais um membro da família presente. Então imagina que a Marli orienta a Mari para ela fazer alguma coisa. Mari, vai lá e arruma o seu quarto. A Mari... né? É ilustração, né? É ilustração. E vai resmungando, e chuta a porta do quarto, e chuta a gaveta, e fica lá, e arruma, enfia as coisas debaixo da cama, e aí quando a Marli passa, tá tudo, né? Limpinho, né? Obedeceu? Sim. Honrou? Não. Essa é a diferença. Então, quando nós temos esse viés bem estabelecido de filhos que têm um relacionamento com os seus pais, baseados no respeito, na obediência e na honra, aí os relacionamentos vão ser alterados e a paz vai prevalecer dentro do lar. Porque aí tem o outro lado da moeda, pai e filhos, que é a posição e a atitude dos pais. O que Efésios 6 propõe aos pais? Pais, não provoquem ira aos seus filhos.
Aí tem a pergunta: será que tem pai que provoca ira aos filhos? De monte. De monte. E é triste ver isso. Circulou pela internet aí um vídeo de uma mulher que agredia um bebezinho no banco de um ponto de ônibus, e o cara começou a filmar e a mulher xingando e brigando com o menino soluçava, e o rapaz que estava filmando falou: é assim que educa, senhora? Gritando assim, ameaçando: fica na sua, não sei o quê, e xingando o menininho, ofendendo o menininho. Isso não é educar, isso é provocar ira. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse quadrilátero de relacionamentos dentro dos nossos lares. Porque nos nossos lares, ora, teremos só uma moeda girando: marido e mulher. Mulheres submissas, maridos amando como Cristo. Esqueçam a primeira palavra, pensem mais na segunda: como Cristo. Porque se a mulher pensar em submissão sem Cristo como padrão, vai ser rebelde. Se o homem pensar no amar sem Cristo como padrão, vai ser aquele amor interesseiro, aquele amor querendo retorno. E não é isso que Cristo fez. Ao contrário, ele amou o povo no momento em que o povo ainda era pecador e o rejeitava. E ora nós temos a outra moedinha, que é pais e filhos. E aí a gente tem que também procurar com atenção observar esse balanço para que nós, filhos, possamos obedecer, honrar e respeitar aos nossos pais, e nós, como pais, procurar também com respeito e honra cuidar e tratar dos nossos filhos sem que haja ira. Será que isso funciona? Claro que funciona. Se nós pensarmos, por exemplo, na experiência de Ruth, do livro de Ruth, a gente vai perceber algo dentro desse padrão. Porque ali nós temos, num primeiro momento, os relacionamentos de maridos. Os homens se casaram com suas mulheres. Então estão ali as mulheres submissas, Ruth, Orfa e Noemi, os maridos cumprindo o seu papel na batalha, no campo, trabalhando. De repente vem a morte e ceifa os maridos. Então aí o relacionamento ali já fica complicado, porque nós temos uma sogra e duas noras. A sogra, por amor, diz às suas noras: queridas, o vínculo de vocês comigo acabou. Eu não tenho mais condições de ter filhos para dar a vocês como maridos. Então, meu conselho é: voltem para as suas vidas. Orfa aceitou o desafio, concordou, chorando, partiu para sua família. Noemi repete o discurso para Ruth e Ruth diz: não. Agora, e por que isso acontece? Porque estes relacionamentos devem ter sido construídos de tal maneira no lar de Ruth, que ela, que não era judia, ela, ou hebreia, ela passa a conhecer o Deus que Noemi servia através do testemunho de quem? Do seu marido, do seu sogro, da sua sogra. Por isso a palavra do Fernando, tão pertinente, no sentido de sermos exemplos, darmos exemplos. E aí aquela sogra ouve da sua norinha: eu não vou deixá-la. Aonde você for, eu quero ir também. Onde você repousar a sua cabeça, eu quero repousar também. Onde você estabelecer moradia, eu quero estabelecer também. Agora o teu povo vai ser o meu povo, e o teu Deus vai ser o meu Deus. Isso é um lar construído em cima de um equilíbrio, baseado no amor. O amor da igreja por Cristo. O amor de Cristo para com a igreja. O amor do pai
para com o filho, o amor do filho para com o pai. Se não houver amor, prioritariamente, como vínculo da perfeição, a nossa vida familiar nunca vai encontrar o seu ponto de equilíbrio. Amém? Cura a sua cabeça, vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado, porque é o teu amor que nos traz aqui. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos convida nessa manhã a pensar família e a pensar de forma tão simples. A leitura da tua palavra nos mostra a necessidade desse equilíbrio. Enquanto maridos, devemos amar como o Senhor amou a igreja. Enquanto esposas, devemos amar como a igreja ama o Senhor. Enquanto filhos, respeito, honra e obediência. Enquanto pais, respeito, honra e zelo, cuidado para com aqueles que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que nós possamos instruir o caminho por onde eles devem andar. Ajuda, ó Deus, a tua igreja a caminhar nesta direção, na direção de termos e sermos famílias equilibradas, fundamentadas, centralizadas no amor, que é o vínculo da perfeição. Oramos esperançosos da tua ajuda e da tua direção. E no teu nome, ó Cristo amado, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a buscar esse ponto de equilíbrio. Amém, queridos? Vamos ter um intervalozinho rapidinho para um chá.